A paz do Senhor Jesus, amados e amadas, está começando para você mais um áudio do Nem Só de Pão Viverá o Homem. Eu me chamo Gisele Cristim e a palavra que eu tenho para a tua edificação hoje está no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 13, que diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. A palavra que hoje está dizendo que não é nada surpreendente, não é nada espantoso quando nós vemos falsos apóstolos que na verdade não são de Cristo. Mas o que são apóstolos? Apóstolos são homens, aqueles que pregam o evangelho de Jesus Cristo. Aqueles que passam a palavra de Deus, ensinam, falam em nome de Deus, são profetas de Deus. E a palavra do Senhor está dizendo que existem falsos pregadores do evangelho de Jesus Cristo. São obreiros fraudulentos que se transfiguram em apóstolos de Cristo, mas na verdade não são. E a palavra ainda vai dizer que não é algo para se espantar não, porque se até Satanás ele se transfigura em anjo de luz, aqueles que servem a ele também vão se transfigurar em anjos de luz, em apóstolos de Cristo, em pregadores, pastores de Cristo. A palavra do Senhor hoje, ela vem como um alerta para a tua vida. Porque nós estamos vivendo nos fins dos tempos. Há os sinais aí. E existem muitos falsos profetas, muitos falsos pregadores do Evangelho de Jesus Cristo. Há uma heresia muito grande misturada com a palavra do Senhor hoje em dia. E as pessoas precisam tomar cuidado com aquilo que tem ouvido e de quem tem ouvido. Porque existem falsas doutrinas e cada dia que passa cresce ainda mais essas falsas doutrinas. Pessoas que pegam a palavra do Senhor e faz dela o que querem. Pregam da forma que eles querem. Não pregam o verdadeiro evangelho, mas pregam aquilo que te convém. Outros fingem ser de Cristo, não servem a Deus, não andam reto no caminho do Senhor, não obedecem à palavra do Senhor, mas pregam o evangelho por status, para se crescer, outros até para ganhar dinheiro. Deus hoje traz essa palavra para você como um alerta. Tome cuidado com aquilo que você tem ouvido, principalmente pela internet. A internet virou um meio de comunicação muito ativo, aonde tem pessoas que trocam até a igreja para ouvir as pregações pela internet. E ali as pessoas falam o que querem, assim como dentro das igrejas também falam o que querem. Você precisa examinar as escrituras. A palavra do Senhor diz que nós erramos por não examinar as escrituras, perecemos por falta de conhecimento. Então nós sofremos por falta de conhecer a Bíblia. Nós erramos por ouvir o que o homem está falando e não examinar aquilo que Deus nos deixou que está na Bíblia Sagrada. Tem pessoas que compartilham, por exemplo, versículos que pegam pela internet e que, na verdade, se você for olhar na Bíblia, não está escrito nada daquilo. Então, tome cuidado, porque muitas vezes você pode estar ajudando esses falsos apóstolos de Cristo a pregar algo que não é de Deus. E por mais que você faça isso na inocência, sem conhecer a verdade, você também é cobrado. Porque nós colhemos aquilo que nós plantamos, independente se você conhece a verdade ou não. Outra coisa que precisa se tomar cuidado é que há pessoas que até se desviam dos caminhos do Senhor por ouvir falsos pregadores do Evangelho. Pessoas que ouvem a homens sem conhecer a palavra de Deus e depois se frustram com falsas profecias
e depois jogam a culpa para cima de Deus. Mas se você vai examinar as Escrituras, a palavra do Senhor diz que quando você recebe uma profecia, essa profecia, ela vai ter um tempo determinado para acontecer. E aí, quando esse tempo se passar e a profecia não se cumprir, então você vai ter a certeza de que aquele homem, aquela mulher não é profeta de Deus, não fala em nome de Deus, e você vai descartar aquela profecia. Tem pessoas que têm ouvido profecias que na verdade são profetadas de qualquer pessoa, não tem nem tempo determinado. E se você vai examinar as Escrituras, você vê que todas as vezes que um profeta iria falar em nome de Deus, ele dava o tempo determinado que aquela coisa iria acontecer. Porque existe um tempo determinado para todas as coisas. E aí por isso vem Deus e ele fala, olha, espera o tempo da profecia. Se aquela profecia não se cumprir, é porque aquele não é um homem ou uma mulher de Deus, não fala em nome de Deus. Tem pessoas que estão acreditando em qualquer coisa, não espera o tempo da profecia, se apega àquela profecia. E quando ela não acontece, se frustram com Deus. Mas Deus, ele não tem culpa, porque ele vai lá e ele te avisa que no fim dos tempos existiriam falsos profetas que enganariam até os escolhidos. Ele vem com essa palavra hoje para dizer para você, olha, tem apóstolos, pregadores da palavra do evangelho que se transfiguram em evangelho de Cristo, mas que não são, como Satanás que se transfigura em anjo de luz. Então, olha, Deus ele te avisa o tempo todo. Tem pessoas que pulam de igreja em igreja procurando somente profecias. Tem pessoas que me procuram aqui no WhatsApp só para pedir profecia. Para dizer, olha, se você for de Deus, Deus vai mostrar. Não, Deus ele mostra quando ele quer, independente se a pessoa é profeta ou não. A palavra vai dizer que o profeta de Deus, ele foi lá e ele disse que não iria chover durante 3 anos e meio. E não choveu durante 3 anos e meio. Mas após isso acontecer, quando ele deu essa profecia, Deus manda ele ir e ele vai ser sustentado ali por uma mulher viúva e durante 3 anos e meio Deus não fala mais nada com esse profeta. Imagina um profeta que não fala nem em nome de Deus, ele fala no nome dele e ele diz, em meu nome eu digo que não irá chover durante 3 anos e meio. E aí só depois, passados 3 anos e meio, que Deus volta a falar com esse profeta e ele volta para o rei e ele diz, agora vai chover. Então Deus ele fala no tempo que ele quer, até mesmo se o profeta for de Deus. Não é a hora que o profeta quer, olha, hoje eu vou pregar e hoje Deus vai ter que falar e eu vou ter que revelar para algumas pessoas ali na igreja porque eu estou na igreja. Não, Deus ele revela quando ele quer, para quem ele quer, da forma que ele quer. É necessário que todos tomem cuidado e olhem ao seu redor o que está acontecendo no mundo. São tantas doutrinas do homem, não de Deus, que as pessoas pegam a palavra do Senhor, invertem para o seu bel prazer e pregam aquilo que ele quer, vivem aquilo que ele quer. Então tem igrejas que você pode usar brinco, tem igrejas que não pode, tem igreja que mulher pode usar calça, tem igreja que não pode. Tem igreja que fala que você é de Cristo, então todos nós somos de Cristo, não existe exceção de pessoas, nem de igreja, nem placa de igreja. Tem igreja que exige que você fique só na igreja ali, que você pregue só na igreja dela, que não passe adiante o evangelho de Jesus Cristo e fique limitado a só aquela igreja, aquela placa de igreja. Só pode ser salvo e se batizar se for daquele ministério. Então, preste atenção, tome cuidado com tudo isso. Porque as pessoas estão falando e vivendo em heresias, e se você não examinar tudo aquilo que as pessoas estão te falando e pedir auxílio para o Espírito Santo, você vai se perder no meio dessa bagunça. Isso é só um alerta de Deus. Amém? Fique com essa palavra e até o próximo áudio, se Deus quiser.